Entendendo a Bíblia. As respostas para as suas perguntas a respeito da Palavra de Deus. Olá, estamos juntos no nosso Entendendo a Bíblia, na Rádio Transmundial, pelo nosso canal do YouTube, @RTM Brasil. Obrigada pela tua companhia em mais um episódio. Seja bem-vindo, seja bem-vinda e venha com a gente para quase uma hora de programa, né, André? É verdade, Renata. Quase uma hora de programa. Daqui a pouco eu vou precisar de um café, porque a gente fez... Esse daqui é um programa gravado, a gente fez ao vivo agora há pouco. E agora aí é um pouco cansativo, mas sabe o que anima a gente? Entender a Bíblia, professor. Exatamente. Quando nós entendemos a Bíblia, nós nos alimentamos também da palavra de Deus. Então, não é só esse alimento que o André está querendo, um cafezinho, uma bolacha e tal. A Bíblia é um alimento saudável, porque o Senhor Jesus disse o seguinte: eu sou o pão da vida. Então, vamos nos alimentar do Senhor Jesus. Para nós é um privilégio ter você como nosso ouvinte, telespectador, enfim, como alguém que acompanha e manda as perguntas para nós. Isso para nós é super importante. E por mais que esse corpo exterior esteja a se desgastar, Nossa no espírito vida. A gente está sendo renovado. Né? Muito bom. A Renata, eu gosto de gente crente. Que bom. A Laura em Atibaia mandou a seguinte pergunta: eu sei que Deus tem os nossos dias nas mãos, mas ouvi uma pregação que dizia que com nossas ações podemos antecipar a morte. O que vocês acham? Eu acho que não é bem assim. Agora, eu não vou responder essa pergunta por enquanto não, mas eu queria só mencionar que nós podemos antecipar, sabe o quê? A volta do Senhor Jesus. Como? Lá em 2 Pedro fala isso daí, que quanto mais a gente está pregando e tal, a gente pode antecipar a volta do Senhor Jesus. Isso é uma coisa interessante. Mas vamos voltar para a pergunta Quer aqui. dizer, então, que a gente influencia o tempo de Deus? É interessante, quando Deus está permitindo que a gente faça isso, porque também é o seguinte, né, André? Eu sei que você quer... Eu sei onde você quer chegar. Na verdade, é o seguinte, se a gente vai querer antecipar, é porque Deus permitiu. Lembra aqui de Filipenses capítulo 2, 12, falando o seguinte, que ele coloca o desejo e o capacitar para a gente fazer. É o querer e o efetuar. Querer e efetuar, exatamente. Ele quem... Efetue em nós tanto querer como realizar. Exatamente. Então, significa o quê? Qualquer desejo que eu tenho, eu quero morrer logo, talvez porque Deus já está dando um toque nele, meu amigo, volta logo. Ou então, a pessoa está tão atribulada com essa vida que não tem outro tipo de saída senão a morte. Eu acho que não é bem assim. Nós temos que procurar o Senhor, pedir para Ele misericórdia, graça, sabedoria, conforme diz Tiago, para poder enfrentar as piores situações da vida. Posso contar 2 experiências muito rapidamente, falando sobre isso? Sim. Teve vezes que eu até fiquei chateada comigo de estar muito cansada para ir em determinado lugar. Eu falava comigo, mas vai, que cansaço é esse? Vai! E aí eu não fui, mas naquela noite teve um acidente. Olha, e bateram no carro e tudo mais. Eu só fiquei sabendo no dia seguinte, porque eu peguei e dormi, e aí no dia seguinte o carro estava batido, meu esposo contou, mas graças a Deus ficou todo mundo bem. Eu falei, Deus, obrigada, porque eu estava tão chateada, né? Sim. E outra vez num evento que a gente tinha aqui, mas era uma semana muito atribulada ali com prova da Paola e tudo mais, e eu falei, nossa, eu sei que é bom, mas... eu sei que não vai ser prudente eu ir, e aí acabou que no evento ninguém conseguiu chegar também, porque tinha tanto trânsito que não deu para participar. E hoje em dia eu olho assim, até diferente, quando eu não entendo, às vezes, o porquê que eu não tô querendo tal coisa, eu fico até chateada e brava comigo, às vezes me cobrando, e às vezes eu penso, Deus é tão bom, né? Às vezes nos poupa de tantas coisas, Exatamente. Né? Então, em tudo, dai graças mesmo. Ele então, promove para nós o nosso próprio desejo, nossa própria vontade, e aí ele nos capacita a cumpri-la, né? É interessante isso aqui. Agora, André, eu queria que você visse capítulo 1 de Filipenses. A Renata pode ler para nós, 21 a 24.
Filipenses 1, 21 a 24. Eu quero que você fale sobre isso daí. Não, então, professor também, enquanto a Renata procura, Tá eu bom. estou com outro texto aberto aqui, Tá. Eclesiastes 3, Ah, sim, beleza. Isso aí é legal. que diz, para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Isso. Tempo de nascer e tempo de morrer. Uhum. Plantar, arrancar o que se plantou, e aí ele vai dizendo, né, que tudo tem o seu tempo. O seu devido tempo. Certo? Né? E aí no versículo 17, fiquei pensando, o justo e o ímpio, Deus julgará ambos, pois há um tempo para todo propósito, um tempo para tudo o que acontece. Sim. Então, esse texto nos remete à soberania Soberania de Deus. e inevitabilidade da ação de Deus. Mas, de certa forma, a gente olhando esse texto sozinho, fica um quê de fatalismo, seria essa palavra, né? Quer dizer, não importa o que você faça, o destino parece já estar traçado e determinado. E aí, lê Filipenses, por favor, Renata. Enquanto existo neste corpo, tenho uma boa obra a fazer. Se eu pudesse escolher agora, estaria numa situação complicada, uma escolha difícil. O desejo de partir e estar com Cristo é muito forte. Há dias em que não consigo pensar em nada melhor. Mas, às vezes, por causa do que vocês estão enfrentando, me convenço de que é melhor continuar por aqui. Então, faço planos de estar aqui por mais um pouco, na companhia de vocês, observando o seu crescimento e sua alegria nessa vida de confiança em Deus. Parecia que o desejo de Paulo ia numa direção, estar com Cristo. Exato. Mas havia mais coisa ainda para ele fazer. Exatamente. E não por ele mesmo, mas pelas outras pessoas. Exatamente, isso. E parecia que esse desejo vinha do próprio Deus, né? Mas ele não diz isso O explicitamente. desejo dele era estar com Cristo. Exato. Mas parece que Deus sabia que ele precisava ficar mais um tempo aqui para trabalhar, para ajudar os irmãos e pregar o evangelho, né? Então, Exato. Então, quer dizer, havia um tempo para ele. Mas eu volto para a minha pergunta do fatalismo. Quer dizer, então, que não importa o que a gente faça, a coisa está resolvida, o destino está traçado. Mas eu quero chamar a atenção primeiro para outro texto que está lá em Mateus 6, de 27 a 29. Tá, essa é boa, essa é boa. Que é uma Eu palavra quero- de Jesus. E aí eu vou pedir para a Renata abrir no capítulo 10 de Mateus, de 29 a 31. Porque aí tem uma outra perspectiva sobre essa questão do tempo, né, professor Tamir? Sim. Que lá em Mateus, ele vai dizer, Mateus 6, no Sermão do Monte, a partir do versículo 29, contudo eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem, dizendo, que vamos comer? Ou que vamos beber? Quem de vocês, o versículo 27, na verdade, diz, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Exatamente. Então, nós não temos poder de acrescentar qualquer coisa à nossa vida. Ou seja, a nossa confiança deve estar na Completamente em soberania Deus. de Deus. Agora, veja só para brincar um pouco. Se eu não tenho poder para aumentar por uma hora, será que eu tenho poder para diminuir uma hora? Esse é um ponto importante. Eu vou chegar lá. Qual o preço de um pardal? Alguns trocados, não é mesmo? Pois Deus cuida deles mais do que vocês cuidam. E a vocês ele dispensa tanta atenção que chega a contar os fios de cabelo da cabeça de cada um. Portanto, não fiquem intimidados com essa conversa assustadora. Vocês valem mais que 1 milhão de pardais. Mais uma vez, a Bíblia parece estar apontando para a gente para a confiança na soberania de Deus sobre o controle da nossa própria vida. Então, quem tem o controle sobre a nossa própria vida é Deus. Homem nenhum, outra pessoa nenhuma e situação nenhuma pode abreviar o nosso tempo. Se confiamos na soberania de Deus, confiamos que Ele tem um tempo determinado para a nossa vida. Mas eu quero ir para outro texto, professor Itamir. Qual é o Um texto? texto muito conhecido. Vamos ver. 1 aos Coríntios 11, Ah, tá bom. Vai lá. versículo 30. Paulo está falando sobre a ceia. E ele está dizendo, isso. até um pouco antes, ele fala assim, nisso que vou lhes dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês.
E até certo ponto eu creio. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Vocês estão fazendo a coisa certa? E aí no versículo 30 ele vai dizer: por isso exatamente. há entre vocês muitos fracos e doentes e vários que já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, isso. não receberíamos o juízo. Exatamente. Então, e o dormir aqui é morrer, né, morrer, professor? morrer, também? morrer. Então, quando a pessoa peca e não confessa, fica aquela vida pecaminosa, ela, num certo sentido, ela está provocando a sua morte, está provocando o juízo de Deus. E o juízo de Deus não é outro senão, vem para cá, meu filho. Ou então, vai para lá, meu filho. Vai para lá você que eu não conheço. Exatamente. Né? Agora, tem um versículo aqui, André, que é muito interessante, que fala sobre a soberania de Deus. Abra aí, Salmo 139, 16. Esse daqui também é muito interessante para a gente ver essa soberania de Deus. Como um livro aberto, tu me viste crescer desde a concepção até o nascimento. Todos os estágios da minha vida foram exibidos diante de ti. Os dias da minha vida, todos preparados antes mesmo de eu ter tido o primeiro deles. Exatamente. Na minha versão, André, diz assim, ó: e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles havia. Quer dizer, a ideia de que Deus tem um tempo para cada um de nós. Não é fatalismo, mas é que a nossa vida está entregue a Ele. E Ele sabe exatamente dirigir a maneira pela qual Ele quer que a gente seja usado por Ele mesmo, né? Sim. Agora, tem outro texto de um personagem muito famoso, Sim. que foi um bom rei de Judá, o rei Josias. Tá, boa. E boa. que celebrou a Páscoa, fez uma reforma religiosa, redescobriu o livro da lei, se arrependeu, se voltou para Deus, destruiu os altares idólatras. Mas chega em 2 Reis 23, versículo 29, durante o seu reinado, o faraó Neco, rei do Egito, avançou até o rio Eufrates ao encontro do rei da Assíria. Nada a ver. Sim. Estava indo para a Assíria. Sim. O rei Josias marchou para combatê-lo. Mas o faraó Neco o enfrentou e o matou em Megido. Então, esse texto mostra que um rei bom fez uma bobagem, se meteu onde não devia e morreu. Então, uma frase que eu gostaria de deixar com todos é a seguinte: quando estamos andando na vontade de Deus, temos certeza de seu cuidado e soberania. Agora, quando saímos da vontade dele, nós nos desviamos, nós perdemos a certeza. Com certeza. Então, acho que essa é a melhor resposta, né? A gente pode ter certeza da soberania de Deus? Estamos debaixo da vontade dele, sim. Mas se a gente sai da vontade dele, essa certeza se vai. Joia, agora eu vou fazer uma propaganda. É o seguinte, nós temos um curso para os nossos ouvintes, e um dos cursos nós tivemos já Mateus, a vida de Jesus, Judas, e agora o terceiro curso, que é muito bem feito, é um curso sobre conhecendo a vontade de Deus. Então, por favor, inscreva-se, e aí pode também saber como que você pode entender e ter certeza de andar na vontade de Deus. E muito obrigada a você que nos acompanha, nos assiste, interage, né? Normalmente a gente está sempre aqui com a Laura, a Marília, a Berê, Edson Cardoso, Mariana Velasco, Liz Oliver, lá do Rio de Janeiro, Tânia Trinquinato, Carlos Lírio, Josias, Maria Dagmar, toda essa turma que está sempre acompanhando a gente. E muito obrigada a você que manda pergunta, tem nos ajudado a fazer o programa. Hétori mandou o seguinte: 1 Reis 7 fala sobre a construção do Palácio de Salomão. Por que ele construiu outro templo para a filha do faraó se eram casados? Muito bem, boa colocação, e o texto mais definido é 1 Reis, capítulo 7, versículo 8. Vamos lembrar algumas coisas que a gente precisa recordar. Davi era o rei de Israel. E aí ele queria construir um templo para o Senhor, para a casa de Deus, que até então era tudo no tabernáculo.
Aí Deus fala, não, Davi, nós falamos sobre isso em algum programa passado aí. Não, Davi, você tem a mão muito suja de sangue, matou muita gente e tal, eu vou te dar esse privilégio para o seu filho, Salomão. E aí, realmente, Salomão construiu o templo de Deus, o templo para Deus ser adorado e assim por diante. Então, vamos entender, Salomão construiu um templo para o Senhor, tá? Agora, nessa pergunta que o Héctor fez, ele fala que construiu um outro templo para a filha de Faraó. Não, ele não construiu outro templo, não. Ele construiu um outro palácio ou uma outra casa. Porque, vamos dizer assim, no fundo não, mas anexo ao templo de Deus, ele tinha construído um palácio para ele mesmo e depois construído um palácio também para a filha de Faraó. E a pergunta é, por que se eles eram casados, por que não moraram juntos? Eu acho que podiam morar juntos e provavelmente tiveram também esse tipo de relacionamento, mas com certeza era uma maneira de homenagear também. Era uma rainha, então fez uma casa muito bonita para ela. E aí, então, temos essa separação. A gente tem que lembrar do contexto desse tempo aqui. Sim. Então, o Salomão, ele era um rei como reis da antiguidade, que era diferente do conceito de rei do mais recente, aí vamos colocar da antiguidade clássica, né, da época romana, diferente da antiguidade tardia, da Idade Média alta, baixa e dos reis da modernidade. Então, os reis já da Idade Média normalmente moravam em castelos, e os reis da modernidade em palácios, mas a gente tem no Rio de Janeiro o Palácio da Imperatriz. Exatamente. Então, a Imperatriz tinha o seu lugar dela. Para ela. Né? E isso era comum entre os grandes líderes. Eles construíam casas para si e casas, e aí no caso de Salomão e Davi, casas para suas esposas. Exatamente. Porque esses reis, eles eram polígamos, eles tinham mais de uma esposa. Exatamente. E normalmente essas esposas eram fruto de casamentos, de arranjos políticos. Exatamente. Por que Salomão casou com a filha de Faraó? Foi um arranjo político de amizade entre Israel e o Egito. Assim como ele casou com outras princesas, e ele tinha concubinas, mulheres que o serviam lá. Era uma outra época, não é por isso que a gente concorda com poligamia, pelo contrário, né? A Bíblia vai dizer que o homem, né, deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher no singular e serão uma só carne. Então, houve uma permissão de Deus que não vale para hoje em dia. Sim. Aí, o Salomão fez essa casa porque ela era a filha do faraó. Exatamente. Então, ele constrói uma casa especial para a sua esposa, rainha, provavelmente a principal de suas esposas. E aí, na casa dele, ele provavelmente ou ele ia para as casas de outras esposas, ou trazia suas concubinas, ou ele ia depois para a casa lá da rainha, né, da filha do faraó. Então, havia um contexto diferente e outra coisa, e não era um templo. Agora, professor Itamir, a gente sabe mais para frente que o rei Salomão, ele infelizmente, ele construiu altares idólatras para essas esposas estrangeiras. Exatamente. E chegou a queimar incenso nesses altares idólatras. Ele construiu apenas um templo, que foi o templo para Deus, o Senhor. Exatamente. Isso aí. Mas mais para o fim da vida, ele acabou cedendo, né, a adoração dos deuses. Das esposas. E isso resultou em juízo para Israel, Com certeza. Que acabou tendo o reino dividido. Com certeza. Então, quando esses acordos políticos, né, nos levam a nossa fé, mexer com a nossa fé, nós temos que ter muito cuidado, porque se nós queremos mais, vamos no caso de Salomão, queremos mais tranquilidade política, mas se nós perdemos a nossa tranquilidade com Deus, isso está totalmente errado. Então, nós precisamos ter essa visão muito clara, né? O que mais importa para nós é a nossa relação com Deus. Aqui, 1 Reis 11 vai dizer
que à medida que Salomão foi envelhecendo, no versículo 4, suas mulheres o induziram a exatamente. voltar-se para outros deuses, e o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, como fora o coração de seu pai Davi. Então é muito, infelizmente, é melancólico o final de Salomão. Um final de vida triste, né? Triste, porque ele segue o caminho da idolatria. Exatamente. Então, não foi um templo que ele construiu, mas infelizmente ele construiu altares pagãos exatamente. e chegou a servir neles. Bom, vou ler o texto, mas algo que fica muito latente, né? É que às vezes não importa tanto como você começa, né? Mas como você termina a vida. Porque se aos pouquinhos você não for, você ficar na garantia que Deus está comigo, olha quantas vitórias, olha quantas riquezas, olha o que eu consegui. É fácil que Deus está comigo, mas vai perdendo a comunhão, vai deixando de tomar as decisões no temor do Senhor, né? Bom, capítulo 7, versículo 8. Construiu seu palácio particular atrás do salão da justiça de maneira muito parecida. Salomão também construiu outro palácio semelhante para a filha do faraó, com quem tinha se casado. Ele não economizou. Todas as pedras utilizadas, dentro e fora, desde a fundação até o telhado, eram de primeira linha, cortadas, lavradas, polidas com precisão. As pedras da fundação eram enormes, entre 3 metros e 60 centímetros e 4 metros e meio. Eram de excelente qualidade. Por cima foram postas as melhores pedras, cortadas sob medida, e vigas de cedro. O grande pátio era cercado por um muro de 3 camadas de pedra e uma tábua de cedro, como no pátio interior do templo do Eterno. Eu acho que o que mostra aqui é que tinham coisas tão ricas como no templo, mas não era um templo. Exatamente. Isso. Agora, professor Itamir, uma coisa que chama atenção, a Renata lendo novamente em outra versão esse texto, né, que Salomão foi um rei sábio, certo, foi um rei poderoso e rico, certo, muito rico. E o que a Bíblia chama a atenção do pecado de Salomão não foi a riqueza, mas sim o coração dele ter se desviado do Senhor. Exatamente. Porque ele partiu para a idolatria. Exatamente. Então, isso me chama a atenção o seguinte, e aí eu te faço uma pergunta aí para o senhor colocar para a gente. Qual é o problema das riquezas? Qual é o problema do acúmulo de bens? Boa. Vamos pensar também no pai dele. O Davi também era um cara poderoso, rico, tinha várias mulheres também, concubinas também, tudo mais. E o coração de Davi, pelo que nós lemos lá em Atos, era um coração que temia o Senhor. Ele era rico também, mas parece que o coração dele era primeiramente para servir o Senhor. O problema da riqueza não é pecado, não. Se você é um amigo nosso rico, por favor, mande ofertas para nós. Mas a ideia é a seguinte, o problema não é o dinheiro, o mal é o amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro. É 1 Timóteo 4, exatamente, que fala o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Exatamente. Então, o problema de Salomão foi, eu quero manter o meu reino, quero manter o meu poder. E o que eu vou fazer? Eu vou me dobrar àquilo que as minhas esposas estão pedindo, que é exatamente o quê? Constrói um altar aqui, outro altar ali, para outros deuses. Então, deixou o Deus de lado para manter a sua posição e o seu reinado e a sua riqueza. E com isso, então, é aquilo que nós falamos. Ele teve um final melancólico, um final triste, porque deixou primeiramente a riqueza, o amor ao dinheiro, o amor à posição, tomar o lugar do amor a Deus. Estamos falando de Davi, eu preciso ler 2 Samuel capítulo 7. Ele diz, então entrou o rei Davi, ficou perante o Senhor e disse, quem sou eu, Senhor Deus, e qual é a minha casa para que me tenhas trazido até aqui? Então ele tinha aquele coração sempre quebrantado. Exatamente. Por mais que ele já tivesse vivido muito, é como se ele sempre lembrasse de onde Deus tirou ele, o menorzinho dos irmãos, o mais frágil entre eles, colocou naquela posição e até o fim da vida ele era grato. Ele nunca deixou, que a posição dele como rei, tudo que ele conseguiu, subisse a cabeça. Ele lembrou quem foi o Deus que o conduziu até esse momento,
E um detalhe pequeno, que acho que vale a pena mencionar, é o seguinte, alguém pode falar, vocês estão dando exemplo de Davi. Davi pecou. Mas a questão é que ele foi... Lembra lá do Salmo 51 e o Salmo Sim. 32? Ele fala, graças a Deus que eu tenho perdão dos pecados. Então, quando eu confesso, André, quando eu abro o meu coração diante de Deus, Deus sabe o que vai lá dentro. Então, não adianta estar fingindo para as pessoas. Deus tem que estar conhecendo o meu coração. E esse era um homem segundo o coração de Deus. Exato. Então a gente vê que se o coração, se a gente está seguindo o caminho de Deus, até mesmo os nossos bens, aquilo que a gente tiver, vai ser redirecionado para a vontade de Deus, não importa quantos bens nós tenhamos. Agora, se o nosso coração está nos bens, por mais que a gente fale, na verdade, o nosso Deus não é o Deus verdadeiro, e sim as nossas riquezas, e nós fatalmente estamos em idolatria. Por isso, que o seu coração esteja sempre inclinado para Deus. Se Deus quiser. Vamos agora com a pergunta da Aparecida. Tem um filho autista que não consegue ficar no culto. É pecado não congregar nesse caso? É uma pergunta muito boa, uma pergunta bem atual, e nós temos várias igrejas que estão cuidando bom desse aspecto, porque realmente nós temos várias pessoas que têm alguns problemas. Agora, a pergunta que ela faz, é pecado não congregar nesse caso? Eu falo que não é pecado não, porque o culto verdadeiro não é só o culto presencial com os irmãos. O culto verdadeiro é aquilo que você está diante de Deus, falando com Ele. E você pode fazer isso lá na sua casa, pode fazer isso lá no seu serviço, pode fazer isso na sua condução, não tem problema nenhum. Agora, pecado, não. Agora, nós temos alguns textos que poderiam nos ajudar muito a pensar que valeria a pena realmente, de alguma maneira, você frequentar os cultos também. Eu sei que é muito constrangedor, alguém pode ficar chateado porque o filho pode fazer algum barulho, alguma coisa assim, mas a gente tem que lembrar que temos um texto, para mim, muito importante, que é Hebreus capítulo 10, versículo 21. Hebreus capítulo 10, versículo 21. É um texto que nos chama a atenção para como é que nós devemos proceder como cristãos e como membros do corpo de Cristo. Nós somos membros do corpo de Cristo. Isso que para mim é mais importante ainda. Bom, no 25 fala sobre não evitar as reuniões de culto, como alguns fazem, desprezando os irmãos, ainda mais agora que o grande dia se aproxima. E no 21 está falando sobre a gente ter ousadia para entrar, né? Portanto, amigos, sem hesitação, vamos caminhar direto para Deus, até o lugar santo. Jesus preparou o caminho pelo sangue do seu sacrifício e atua como nosso sacerdote diante de Deus. A cortina que dá acesso à presença de Deus é o seu corpo. Então, avante, cheios de fé, confiantes de que estamos apresentáveis para eles, vamos nos agarrar às promessas que nos fazem prosseguir. Ele sempre mantém sua palavra. Sejam criativos no amor, no encorajamento e na ajuda. E não evite as reuniões de culto, como alguns fazem, desprezando os irmãos, ainda mais agora que o grande dia se aproxima. Exatamente. O 24, na minha tradução, consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Então, quando eu não frequento o culto, fica mais difícil ter comunhão. E tá trocando, né, experiências e tudo mais, nos estimulando às boas obras. Então, eu acho que nós devemos colocar o seguinte, essa Aparecida, né, com esse filho autista, tem que ter, primeiramente, uma compreensão da igreja, para que possa receber bem essa criança ou esse filho, né, e ela também tem que ter liberdade de saber que Deus está no controle. Então, se alguém criticar, porque normalmente vai ter isso, vai ter sempre alguém, ai, que coisa e tal. Não, por favor, fique firme e continue frequentando a igreja, continue participando da comunhão. E eu lembro que o André tinha colocado para nós um versículo lá de Tiago. Sim. Fala aí, 2:1. Tiago 2:1. Isso. Que você está com ele aberto aí, Renata?
Ainda não. Antes do Tiago 2:1, Tá. eu queria ler o Mateus 19, 13 a 14, que Boa. diz o seguinte: depois trouxeram crianças a Jesus para que lhes impusesse as mãos e orasse por elas. Isso. Mas os discípulos os repreendiam. Então disse Jesus: deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Depois de lhes impor as mãos, partiu dali. Olha que coisa. Está falando sobre crianças, mas Jesus tocou em leproso, que não podia. Jesus falou com cego. Jesus falou com pecadores, com mulheres. Então, toda e qualquer pessoa, né, nós podemos e devemos incentivar para que esteja numa reunião, numa celebração pública. Sem dúvida. Para que possa ouvir a palavra de Deus. Eu entendo a Aparecida, deve ser constrangedor, deve ser ruim, mas em primeiro lugar, a sugestão para ela é: converse com seu filho, né, ensine-o em casa a respeito da palavra de Deus e leve-o à igreja para que ele ouça da palavra de Deus. Ah, mas ele é muito agitado. E é perfeitamente compreensível isso. É muito ruim, você não precisa ter peso na consciência em função disso daí. O primeiro trabalho de evangelização você começa na sua casa com o seu filho. Então, agora, é um exercício importante para a igreja e você pode se surpreender Exatamente. com o amor e o cuidado, porque quem crê na palavra de Deus vai crer no que o apóstolo Tiago, o irmão do Senhor, falou lá no capítulo 2, versículo 1. Meus amigos, não deixem que a opinião dos outros interfira na maneira de viver a fé gloriosa no Senhor. Isso aí. Se um homem vestido com roupas de grife entra na igreja e vocês dizem: sentem-se aqui, meu prezado, esse é o melhor lugar. Mas quando entra uma pessoa pobre vestida com roupas velhas, vocês a ignoram, dizendo: é melhor sentar ali no fundo. Então vocês estão discriminando uma pessoa aceita por Deus e provando que são juízes que não merecem confiança. Exatamente. Olha isso, quer dizer, então em outra versão, Tiago vai dizer, eu vou abrir aqui na NVI: meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com parcialidade, ou seja, não discriminem. Exatamente. Por causa, aqui está falando de questão social, mas a gente poderia colocar condição mental, condição física, lógico. qualquer coisa. É ser humano, é criado à imagem e semelhança de Deus. Então, a igreja vai precisar fazer o exercício de acolher essa criança nessa condição especial. Infelizmente, cada hora muda o nome, né? Eu peço perdão, não sei falar, mas a criança no espectro autista, né? Com TEA, ou com TDAH, ou com outras condições. Neurodivergente. Neurodivergente, obrigado, Renata. Então, Romanos 2,11 também fala que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Exatamente. Então, aí eu citei até em outra live que a gente fez, que Deus, ele coloca no coração das pessoas da igreja um espírito de amor que pode surpreender os pais. E isso é uma coisa muito bonita. Eu sinto isso na minha comunidade local, com crianças autistas, com síndrome de Down e com outras neurodivergências na nossa comunidade. Infelizmente, nem todo mundo vai ser assim, mas a gente se surpreende com o amor das outras pessoas, de poder acolher, de poder trazer para perto, de poder ajudar, inclusive, para que a mãe, por exemplo, esteja no culto. Exatamente. Possa estar no culto. Então, você pode se surpreender com o amor, o carinho e o acolhimento das outras pessoas que vivem de acordo com a vontade de Deus, porque esse é o desejo de Deus, que todas as pessoas, independente da sua condição, se acheguem a Ele e possam receber da sua graça, do seu amor e da sua misericórdia. Pastor Manuel Té, Exatamente. com um filho autista, fundou a Associação Amigo do Autista. Então, o que eu acho Pastor que a gente Saião tem um filho autista também, desculpa. É verdade, então a gente tem vários pastores aí que têm, eu esqueci agora, mas a gente sabe de outros pastores que têm filhos neurodivergentes. Na minha igreja tem crianças neurodivergentes e é bonito ver o acolhimento, o amor e o cuidado em relação a essas crianças. Não, eu só queria dizer uma palavra mais geral. A Aparecida está colocando um caso
muito claro aqui. Mas eu queria dizer para você, todos vocês que estão nos ouvindo, estão nos vendo, por favor, falem com a sua igreja, para que ela também abra os olhos para essa necessidade, porque isso é uma necessidade mesmo. E a maneira pela qual Deus quer que a gente haja é sem discriminação. Então, não só um caso específico, graças a Deus já temos igrejas que estão fazendo isso, como essa igreja aqui, a primeira de São Caetano. Mas, ao mesmo tempo, por favor, vamos divulgar isso para que as igrejas tenham abertura para tratar de uma maneira bem diferente, uma maneira carinhosa, amigável, essas pessoas que têm necessidades. Só E isso. nosso Deus é tão bom, né, que ele faz de fato com que tudo coopere para o nosso bem, porque a igreja vai servir mais em amor. Sim. E você citou a igreja do Luiz Saião, eu sei que tem o ministério Tesouro Azul, que é da Aline Cariri, e ela tem 2 filhos autistas. E começou porque ela via a dificuldade que era de acesso, de conseguir as coisas até juridicamente, tem direitos, Sim. mas como é difícil esse caminho. Então, ela percebendo o quão difícil era, criou todo um projeto com advogados, com pessoas que ajudam. Isso facilitou a vida da família dela, mas de um monte de outras famílias. Exatamente. Então, Aparecida, a nossa oração é para que essa dificuldade acabe gerando um abraço da comunidade local, uma comoção geral e um espírito de ajuda mútua para que todo mundo coopere e acabe ajudando outras famílias que também têm a mesma situação de autismo. Lá na nossa igreja, até um abraço, né, para a querida Eliane, ela tem o filho autista, ela acabou criando para nós o Ministério Eficiente. Olha Então, às só. vezes, no final do culto, ela leva a gente para uma salinha e mostra como que é lidar com uma criança autista, o que os professores podem ou não falar. Isso acaba ajudando todo mundo. Então, é uma comunidade que acolhe muito. Aí, pensando em outras situações, por exemplo, pessoas que não conseguem se locomover, que precisam de cadeiras de rodas. As igrejas precisam encabeçar esse movimento de fazer as rampas, Uma de rampa, ter, exatamente. de ter ali as cadeiras de roda para receber. Então, a gente acolher, até teve um programa no NCCast que falava assim, a comunidade, ela precisa estar tão apta a receber as pessoas que a única coisa que fira ali o ego seja a palavra mostrando o nosso pecado, mas todo o resto acolha, abrace, Exatamente. faça com que a pessoa tenha vontade de ir. Então, nossa oração, Dona Aparecida, é que esse caso acabe fomentando uma Exatamente, transformação isso mesmo. amorosa na tua comunidade. Vamos agora com a pergunta da Agnes Cardoso. O que vocês acham de congregar em igrejas virtuais? Interessante, porque esse é o nosso momento, né? Tudo virtual, tudo virtual. A nossa sociedade é uma sociedade visual, né? Se você tem alguma imagem, seria bom você utilizar. Então, tudo é virtual. E aí, é interessante que a gente tem que pensar exatamente em um texto que eu mencionei agora há pouco, num outro programa. Hebreus capítulo 10, versículos 24 e 25, eu vou ler na minha tradução, depois a Renata pode ler, mas você já leu também, mas é bom saber novamente. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns, antes façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Eu fico pensando o seguinte, como é que eu vou deixar o grupo, né, o corpo de Cristo, a comunhão, quando eu vou tomar ceia, quando eu vou orar um pelo outro, quando, por exemplo, você pode até achar engraçado isso, mas como é que eu vou abraçar e beijar o ósculo santo se eu estou sozinho lá em frente da televisão, em frente daquela imagem que eu tenho lá? O fato de eu estar só realmente prejudica a minha vida espiritual, porque nós fomos criados para sermos corpo. 1 Coríntios, capítulo 12, é um texto muito lindo que fala exatamente sobre isso, de nós estarmos convivendo em comunhão e podendo utilizar os dons espirituais, mas vivendo em comunhão e aí então louvando a Deus de uma maneira toda especial. Eu tenho um outro exemplo para dar, professor, também, de um pastoreio à distância. Porque muitas vezes a igreja virtual é isso, né? Um pastoreio Sim, à distância. sim. Está aqui na minha mão.
a Bíblia. Ah, sim. Porque, afinal de contas, o que foram as cartas que Paulo, Pedro, Exato, João, Tiago, exato. Judas e o autor de Hebreus, que a gente ainda vai saber quem era no céu, escreveram? Isso para não citar os outros que escreveu, os evangelistas, Exato. certo? Lucas, que Sim, escreveu lá, sim. inclusive patrocinado, muito provavelmente, eram pastoreios à distância, com a tecnologia que existia na época, que era carta, Exatamente. papiro. Exatamente. Então, não há essencialmente problema em assistir cultos virtuais, em participar de igrejas virtuais, ainda mais uma pessoa, por exemplo, existem pessoas que estão na Europa em lugares onde existem pouquíssimas, ou às vezes em cidade onde não existe igreja evangélica. Você não tem muita alternativa, às vezes, que não, pelo menos por um período, frequentar igrejas pela internet, né, de ouvir pela internet, e aí tem as mais variadas condições, existem pessoas com doença, Sim. existem uma série de condições. Então, para ouvir a palavra de Deus pela tecnologia não há impedimento. Não. A palavra de Deus, né? A boa palavra de Deus. Agora, quando eles escreveram para igrejas, para pessoas que estavam reunidas juntas. Exatamente. E estar junto é uma necessidade do ser humano. Não tenho dúvida. Agora, com quem você está junto vai determinar também e vai falar a respeito daquilo que vai no seu coração. No meu coração. E aí eu lembro de um outro texto, professor Itamir, o senhor vai me ajudar a lembrar a referência. As más companhias corrompem os bons costumes. Sim. É 1 Coríntios. Isso. Agora, queria levantar mais um detalhe aqui, que eu acho que a sua colocação foi muito correta, mas também nós temos uma nova onda, que eu acho que é uma coisa muito desagradável a Deus, chamado os desigrejados. Esse é o problema. Entendeu? Então, por causa da instituição, você não quer mais participar da comunhão. Espera aí, não. O mais importante é que nós somos corpo de Cristo, então não temos que ficar, por causa da instituição, porque tem uma coisa ou outra que eu não gosto, eu não vou mais. Não, espera aí. Você tem um corpo de Cristo e nós vamos orar uns pelos outros para que até aquela situação delicada possa ser superada, porque o Senhor pode fazer isso daí. Você achou 1 Coríntios? 1 Coríntios 15, 33. Exatamente. Não se deixem enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Exatamente. Como justos, recuperem o bom senso e parem de pecar, pois alguns há que não têm conhecimento de Deus. Então, Digo isso para a vergonha de vocês. Exatamente. Então, Exatamente. Se você está numa comunidade saudável, você vai crescer. Sem dúvida. Se você anda com pessoas que não são espiritualmente saudáveis, aquilo vai te puxar. Tranquilamente. Então, é necessário que a gente procure uma comunidade de fé saudável, virtual, mas o mais rápido possível tornar isso também presencial. Exatamente. Para que nós partamos o pão juntos, para que nós comamos juntos, para que nós estejamos juntos, para que nós abençoemos outras pessoas. E ainda que você esteja num lugar distante, porque aqui a gente alcança o mundo, né? Busque diante de Deus oportunidades para que você possa falar de Jesus para os seus vizinhos e amigos e assim começar uma igreja em casas e assim começar a se reunir com pessoas para poder ter comunhão com outros discípulos de Jesus, né? Para poder ter reunião, ter amizade e estar junto com outros discípulos de Jesus. Então, não há pecado em assistir, em participar de uma igreja virtual, mas o ideal é que estejamos juntos presencialmente como corpo de Cristo. Exatamente. Pensando nisso, eu sei que o Itamir adora esse texto, Salmo 133, que diz como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça que desce até a barba de Arão, até a gola das suas vestes, como orvalho de Hermon quando desce sobre os montes de Sião. Sim, ali o Senhor concede a sua bênção, vida para sempre. Então, existem várias situações, como a gente comentou, tem pessoas que estão tão afastadas que mal conseguem ir,
mas é tão gostoso a pessoa pensar, se eu pudesse ir, eu iria. E a gente tem comunidades, por exemplo, pensando aqui em São Paulo, a gente tem várias comunidades. Sim. Dá pra gente acessar, às vezes, de transporte público, ir caminhando. Então, uma coisa é quando você não consegue ir, né? E outra coisa é quando você consegue, mas... tudo bem, aqui no sofá é mais gostoso. É. Claro que é, porque você pode acordar tarde e tudo mais, mas você perde essa bênção de estar em comunhão. Sim, exatamente. E o privilégio de a gente exortar uns aos outros, de ser cobrado, né? Porque a pessoa que caminha perto de outra, a outra pessoa, você vai dividir a vida, as coisas difíceis, Com certeza. as coisas boas, e um vai, na verdade, lapidando o outro, né, Itamir, né, André? A gente acaba, quando a gente partilha a vida, dividindo também a responsabilidade, colocando Sim. ali as pessoas a par do que está acontecendo conosco, e a gente não fica só ali no nosso mundo, não, a gente precisa abrir o nosso coração, e isso não é fácil, né? Eu lembro de Atos 2, a partir do versículo 42. Eles se sim. dedicavam ao ensino Isso. dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Exatamente isso. Por quê? Porque assim como o corpo é um e tem os seus muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com relação a Cristo. Pois em um só Espírito todos fomos batizados, em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber um só Espírito. Então, essa comunhão, essa interação um com o outro é fundamental na nossa vida cristã. Nós não dá para ser cristão solitário. Certo? Isso. Porque quando o Jesus dá o mandamento, ele fala, ame o Senhor seu Deus de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. Mas, Não acabou por aqui. Ame ao seu próximo como você ama você mesmo. Exatamente. E é aí que está o ponto que a Renata levantou. Ao mesmo tempo que não é fácil abrir o coração, não é fácil ser exortado, ser confrontado, mas ao mesmo tempo é muito bom abrir o coração, Exatamente. ser exortado, ser confrontado, ser consolado. A gente precisa olhar as coisas um pouco sobre outra perspectiva. Afinal de contas, a gente não é perfeito. Sim. E se a gente tem gente para caminhar junto com a gente, Lógico, que nos ajuda, que nos ensina, que nos apoia, poxa, não pode ter coisa melhor. Privilégio. E ainda privilégio. falando dessa perspectiva, muitas vezes as pessoas não vão mais na igreja porque estão machucadas, porque viveram situações difíceis, porque alguém respondeu de uma maneira que ela não gostou. Mas e você pensar que você está privando a outra pessoa de você amá-la? Às vezes tem uma pessoa que está chegando na comunidade que também foi machucada. E você que já foi machucado, o que você pode fazer? Agir de maneira diferente, Exatamente. ter sensibilidade. E como a gente vai servir uns aos outros se a gente não estiver perto uns dos outros? Exatamente. Filipenses 4:2. O que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Exatamente. Então, igreja é lugar de resolver conflitos. Exatamente. Boa. Vamos agora com a pergunta do Jorge Igor. Posso ouvir um pregador que às vezes fala heresia? A minha resposta é sim, pode ouvir, mas cuidado para você não ser enganado. Por favor. Ouça o pregador, mas não ouça a sua heresia. Não, e eu também tenho uma brincadeira. A parte boa disso é que você sabe que ele está falando heresia. Agora, a parte ruim é quando você não souber. Exatamente, aí é problema. complicado. Então, nós temos vários textos interessantes aqui que valeria a pena a gente conversar. Por exemplo, temos gente que prega Cristo por vaidade, por orgulho, por ciúmes. Paulo enfrentou isso lá em Filipenses capítulo 1,
versículo 15, 16, 17 e 18. Renata, pode ler para nós? Sim. Olha que situação delicada. Quer dizer, Paulo está preso, mas mesmo assim, ele está cuidando das igrejas, está escrevendo essas cartas da prisão, né? Filipenses, Efésios, Colossenses e Filemão. E aí tem gente que está com ciúmes dele, está com inveja dele. Então vamos ver o que Paulo fala. É verdade que alguns começaram a pregar porque agora que estou preso acharam que teriam seu lugar ao sol. Mas os outros o fazem com a melhor das intenções. Um grupo é motivado por amor puro, sabendo que estou aqui defendendo a mensagem e querendo ajudar. Os outros, agora que estou fora de circulação, são apenas aproveitadores, Olha só. desejosos de tirar vantagem. As motivações deles são más e me veem como um competidor. Pensam que quanto pior eu estiver, melhor para eles. Pois é, mas ele vai dizer no fim... Então, como devo reagir? Decidi não me preocupar com as motivações deles, confusas, más, indiferentes. Cada vez que um deles abre a boca, Cristo é proclamado. Então, eu apenas incentivo. Exatamente. Está falando de Cristo, tudo bem. Se está falando bem de Cristo, se Exatamente. está pregando o evangelho verdadeiro, Muito a interessante. intenção está errada, o problema é dele. Ele Ele está com pregando Deus. Cristo, exato, é ele com Deus. Agora, aqui está falando de pessoas que pregam a coisa certa com a intenção e pelos motivos Exatamente. errados. E Motivação quando a errada. pessoa prega a coisa errada, professor? Então, Aí não tem jeito. E aí você tem uma palavra muito bíblica, muito importante, que para todos nós cristãos temos que fazer isso, que é lá em 1 João, capítulo 5, o senhor tinha falado 4:1. 4:1. Falei capítulo 5, não, é capítulo 4. Isso, 1 João 4:1. Isso. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus. Porque, olha só, muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Isso foi escrito lá pelo ano 96. Nós estamos em 2025, então tem muito profeta que vem surgindo por aí. Não, nisso reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, esse é de Deus. Quem não confessa, não é de Deus, não procede de Deus. Pelo contrário, esse é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Agora, realmente, quanto mais você puder estudar a Bíblia, quanto mais você puder se envolver com a palavra de Deus, você vai ter condições de saber se isso é uma heresia ou não. Porque se você não entende bem, não conhece a palavra de Deus, alguém vai falar sobre a Bíblia diz, então, espera aí, confira. Lembra dos bereanos, o que eles fizeram? Exata, Atos Boa. Atos capítulo 17. 17. Então, os tessalonicenses Isso mesmo. mandaram Paulo embora. Eles não aceitaram, né? Na verdade, o pessoal da sinagoga de Tessalônica Exatamente, não isso aceitou mesmo, a palavra. isso Agora, os de Bereano, o próprio texto de Atos vai falar isso, eles eram mais nobres do que aqueles de Tessalônica, porque eles iam conferir nas escrituras o que Paulo estava falando e viam Exatamente, que era que era verdade, que verdade. ele tinha razão. Então, você não pode realmente aceitar qualquer coisa. Você tem que conferir na Bíblia para ver se está certo. Corretamente. E aí, 1 Tessalonicenses 5, versículos 20 a 21, traz uma dica importante para a gente. É isso que você está aberto? Bom, eu Renata? vou ler o dos bereanos. Ali, os judeus receberam a mensagem de Paulo com entusiasmo e se encontraram com ele diariamente, examinando as escrituras para Exatamente. ver se elas davam mesmo apoio ao que ele dizia. Foi muito melhor do que em Tessalônica. Muitos deles passaram a crer, entre eles alguns gregos proeminentes da comunidade, mulheres e homens de influência. E aí, em 1 Tessalonicenses, talvez motivado por essa experiência, 1 Tessalonicenses 5, 20 e 21, o apóstolo Paulo vai dizer: não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma de mal. Então o apóstolo Paulo mesmo fala: apareceu alguém falando em nome de Deus? Não despreza. Ouça.
olha para a Bíblia, faça o que os bereanos fizeram comigo. Exatamente. Olha para as Escrituras. Tá de acordo com as Escrituras? Legal. Beleza. Não tá? Tchau. Um abraço. Tchau. Então vamos ouvir. Eu não sei se ele fala heresia ou não, eu ouço. Agora, se eu já ouvi que fulano falou uma heresia brava, se eu já ouvi, eu particularmente, não perco muito o meu tempo. É porque eu acho que aí é uma questão de não ser, não é questão de ser pecado, não ser, tal, não sei o quê. É questão de gastar bem o seu tempo. Exatamente, Paulo não tenho também dúvida. fala, né, em Filipenses, acho que é 4, né? Aproveitem ao máximo todas as oportunidades, Sim. redimindo o tempo, porque os dias são maus. Então, isso é uma coisa, eu ainda gasto muito tempo com coisa inútil, infelizmente. A gente tem que evitar gastar tempo com coisa Não tenho inútil, dúvida. porque a vida é curta. O Vavá Rodrigues fala, né? A vida é muito curta para ouvir música ruim. A vida é muito curta para a gente ficar dando ouvidos para heresia. Exatamente. Agora, apareceu um pastor novo. Esses dias mesmo eu zapiei a televisão, tava perto de dormir, aí apareceu lá uma igreja lá, né, tal, um canal de televisão. Aí eu parei e fiquei lá ouvindo, prestando atenção. Uma igreja nova, que eu não tinha ouvido falar, não conhecia, não vou citar o nome, porque é nova mesmo. E aí tava lá, e até parece pequena ainda, mas pelo jeito que ele tá fazendo, vai ter gente lá. E aí... Aí eu ouvi um pouquinho, tá, beleza, já saquei qual é desse cara. Pô, desliguei e fui dormir, porque acabou, né? E aí eu vou ouvir o nome dessa igreja, beleza, já sei. Porque acontece isso, às vezes a pessoa vem e fala com você, essa igreja tal. Aí eu não sei de nada, até fica ruim. Então, se eu ouço, avalio e vejo, é legal, não é, não vou tratar com desprezo, mas vou ouvir. Uma vez que eu ouvi, Lógico. realmente avaliei, se está de acordo com a palavra, legal, se não está... Né? Pronto, vamos seguir numa outra direção, certo, professor Itamir? Inclusive, é bom que a gente lembre que Paulo deu essa orientação para Timóteo. Quando ele estava se despedindo, ele falou o seguinte, olha, vai ter um tempo, e já estamos nesse tempo, André e Renata, em que as pessoas não vão querer mais ouvir a verdade, vão ficar querendo ouvir fábulas. E exatamente esse pessoal herege, infelizmente, sempre gosta de contar experiência e fábulas, histórias e tal. Eles não ficam na palavra de Deus, na pregação expositiva da palavra de Deus. E aí, então, o que acontece? O pessoal quer ouvir, e aí o pregador, e isso que é mais difícil para mim entender, o pregador prega aquilo que o pessoal quer ouvir. E o pessoal quer ouvir o quê? Fazendo o quê? Passando na cabeça, Deus está no teu coração e tal. O pessoal quer ouvir, o rei Nabucodonosor não vai conseguir entrar nesse templo, porque nesse templo Deus mora. Então não ouça esse profeta que diz que o juízo vai vir, porque o juízo não virá, Deus vai proteger esse templo. Eu acho que isso aconteceu, né, professor Itamir? Aconteceu, porque... No Antigo Testamento. Exatamente. O pessoal estava esperando que... Bom, já que a gente tem o templo aqui, ninguém vai tocar na gente. Aí Ezequiel mostrando que a glória do Senhor saiu, ficou uma casa vazia e as pedras caíram. Jeremias falando, não tem jeito não, é melhor até vocês se submeterem. Exatamente, exatamente. Mas Ezequias, no que falar, eu vou obedecer. Aí era ruim. Não, acho que não é da parte de Deus, não. Pois é. Em 1 Pedro 4:11, vai dizer que aquele que fala, faça como quem transmite a palavra de Deus. E aí eu tenho uma última pergunta para o senhor, professor Itamir. Sim. A gente falou aqui de gente que não tem... Tudo que esse cidadão fala é heresia, então não vou ouvir. E aquele que parece que fala 90% está de acordo com a Bíblia, mas tem uns 10% lá que é difícil de engolir, né? E aí? Ouço. Então, eu acho que a gente pode até ouvir... Mas como é que é aquele versículo lá? Retende o que é bom e afaste-se do mal. Então, nesse sentido, eu acho... Mas aí eu quero, então, dar uma palavra muito, muito delicada, mas com muito amor para você. Por favor, estude a Bíblia para você ter a doutrina certa, para você não ser enganado por esse só 10% que o André falou, para você não ser enganado nisso daí.
tem que conhecer toda a Bíblia para você poder ficar firme, ouvir, e aí, peraí, não, isso aqui não é da palavra de Deus, então você não escuta mais. Não vai perder o seu tempo ouvindo heresias. Exatamente isso daí. Do mesmo jeito que o Itamir falou assim, eu não consigo entender como é que esses pastores falam que as pessoas querem ouvir. E às vezes eu não consigo entender como pastores falam 95% de coisas boas e aí 5 minutos que você pensa, mas qual foi a motivação para fazer isso, né? Mas o Senhor vai sondar as motivações, né? E um dia eles vão prestar juízo sobre as motivações que os fizeram, os 5% que às vezes acaba comprometendo um pouco da mensagem, né? Mas acho que outra coisa que vale a gente falar também no final é, do mesmo jeito que examine as escrituras para reter o que é bom, examine também para não passar adiante, que às vezes as pessoas falam mal e aí as outras pessoas continuam falando mal. Não veja isso, porque tem essa parte, às vezes só viram o recorte e não viram o todo. E aí acabam fazendo com que aquilo seja passado adiante, colando na imagem de determinada pessoa. Então, seja justo também diante de Deus. Se você não concordou, ore pela pessoa. Exatamente. E tem, às vezes, coisa que o pessoal fala, fulano falou heresia, e nem sempre é heresia o que a pessoa falou, né? A gente pode discordar de um ponto ou outro. Exatamente, pode ser uma interpretação diferente. Agora, nós temos que tomar esse cuidado, primeiro, para nós não sermos enganados. E também nós temos que tomar esse cuidado para ninguém que é do nosso convívio ali seja enganado também. Porque é responsabilidade nossa, né? Se nós somos corpo de Cristo, quando um dedo sofre, sofre todo o corpo. E assim por diante. Então... E terminamos com todos os dedos, louvando a Deus por mais um episódio. Obrigada pela tua companhia, como é bom estar junto com vocês e aprendermos juntos. Obrigada, André. Eu que agradeço, Renata, eu agradeço o professor Itamir, agradeço a você que nos acompanha, nos acompanhou. Por favor, deixe seu recado aí no nosso canal do YouTube, deixe a sua mensagem, curta, compartilhe, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho, isso tudo é muito importante para a gente continuar tendo relevância aqui nesta rede social e continuar alcançando muita gente com a mensagem da verdade de Jesus. Exatamente, vamos responder perguntas que você vai mandar para nós, entendendo a Bíblia. O nosso objetivo nesse programa é exatamente esse, conhecer mais profundamente a palavra de Deus. Um abraço para o André, para a Renata, e para você que está nos vendo e nos ouvindo. Entendendo a Bíblia, com Itamir Neves, André Castilho e Renata Burjato. Uma realização transmundial.